Na entrevista do dia com Maria Lídia Flanduli, os muitos e complexos desafios do novo ministro da Educação. O Jornal da Gazeta recebe a socióloga e mestre em ciência política Maria Helena Guimarães de Castro, que tem na biografia extensa e destacada atuação na educação brasileira, onde foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, secretária da Educação no Estado de São Paulo, secretária executiva do Ministério da Educação nos governos Fernando Henrique e Michel Temer. Eu destaquei das suas grandes funções na educação, bom, imagina, Helena. obrigada. Agradeço muito sua presença e desde que começou o novo governo Jair Bolsonaro, a questão da educação esteve em pauta, houve assim, muitos tropeços e aí culminou com a troca de ministros. Estamos aí com um novo ministro e o que também apareceu muito é que é uma pessoa que não tem um vínculo, uma experiência na gestão da educação, é um economista, concurso de administração, uma pessoa que tem uma qualificação, porém não específica da área da educação. Eu quero saber se a mudança no Ministério indica mudança de rumo na educação no Brasil. Olha, eu acredito que sim, né? Pelo menos em relação à gestão do ex-ministro Vélez. O ex-ministro Vélez teve muita dificuldade, na verdade nós ficamos 3 meses sem MEC, né? Com o Ministério muito paralisado, com muitas crises, trocando de equipe a todo instante. Agora, esse novo ministro que está chegando, eu não conheço ninguém da equipe que ele acabou de indicar, então são pessoas, toda a equipe que não transitam na área de educação, né? Porque na área de educação tem muito economista da educação, mas esses economistas que estão chegando não são ligados à educação. Isso faz uma grande diferença? Olha, assim, a ponto de preocupar? Eu acho que, pelo menos, Maria Lídia, é muito importante que ele dialogue, né? Que ele dialogue com as entidades, com o Conselho Nacional de Educação, com os secretários estaduais e municipais de educação, com as entidades representantes do setor público, do setor privado, ONGs, né? O Brasil tem muitas ONGs ligadas à educação, universidades. Eu acho importante ele dialogar, porque a equipe que está chegando é uma equipe que deve ter experiência de gestão, eu vi pelos currículos, todos têm uma passagem pelo setor público e sempre na área de gestão, mas muito na economia, na parte financeira, mas não tem uma, digamos assim, não tem uma experiência numa área de uma política pública do estilo da educação, porque a educação ela tem escola, tem universidade, tem hospital, tem uma série de programas. É diferente da economia, onde o Ministério da Economia ele tem uma macropolítica. No caso da educação, você precisa ter uma macropolítica e fazer a coordenação da política nos diferentes níveis de governo. Então, eu acredito que seja muito importante ele dialogar com os atores, espero que isso aconteça, né? Uma vez que toda a equipe que está chegando é uma equipe, no mínimo, digamos assim, embora eles tenham experiência na gestão, é uma equipe novata na educação. Ninguém sabe da área de educação. Ou seja, vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Bom, Maria Helena, hoje nós somos surpreendidos com algumas decisões do presidente da República, dentre elas o encaminhamento de um projeto de lei para a regulamentação, a legalização da educação domiciliar. Certo. Que é um pleito de algumas famílias, de pessoas, e que eu já fiz, inclusive aqui nós já conversamos sobre isso, com pessoas a favor e contra. Eu queria, na sua experiência, nesse setor da educação, que é uma experiência em diferentes órgãos e de muita expressão, como é que vê essa possibilidade da educação domiciliar como uma alternativa para as crianças, para a formação das crianças brasileiras? Eu não sou contra a educação domiciliar
do ponto de vista conceitual, né? Vários países, Canadá, Estados Unidos, países da Europa, têm educação domiciliar regulamentada. No caso do Brasil, eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque os países que regulamentaram a educação domiciliar, eles regulamentaram após terem garantido o acesso à educação básica para todos e, mais do que isso, a qualidade da aprendizagem. O Brasil tem um grande problema, aprendizagem. Os nossos alunos conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental, não conseguimos universalizar o acesso ao ensino médio, temos uma taxa de abandono no ensino médio absurda, muitos alunos que concluem o 9º ano sequer ingressam no ensino médio, já vão para o mercado de trabalho, ou vão esperar para depois fazer supletivo. Ajudar a família, pobreza, né? Pode ajudar a família. Peso, né? E também o fato do ensino médio ser pouco atraente atualmente. Agora, nós não resolvemos problemas básicos de alfabetização, de aprendizagem, de manter as crianças em escola, garantir acesso para todos os jovens. E aí nós já estamos criando uma educação domiciliar que está sendo regulamentada. Eu confesso que eu não li o projeto de lei, então eu não sei os detalhes do projeto de lei, os cuidados que estão sendo tomados, mas a minha preocupação é porque no Brasil a educação domiciliar ela corre o risco de fazer com que um pai e uma mãe de uma família mais vulnerável, com muitas dificuldades, diga para o seu filho, olha, não precisa ir para a escola, você vai ficar aqui ajudando em casa. E aí a criança vai deixar de estudar. Né? Vai deixar de aprender. É um risco muito Esse sério, é um risco muito grande. E nós temos isso principalmente no interior do Nordeste, no interior da região Norte. Nós temos localidades de difícil acesso do ponto de vista geográfico. Quer dizer, as escolas muito longe. Escolas inclusive. muito distantes. Então, como é que nós vamos fazer para acompanhar essas famílias que optarem por educação domiciliar? Eu tenho muita preocupação, Maria Lídia, porque, na verdade, o Brasil só foi conseguir universalizar o acesso em 1999 e 2000. É muito recente. Nós chegamos tarde, né, na batalha da educação, da universalização do acesso a todos e ainda não conseguimos melhorar a qualidade. Agora, Marilena, nesses 3 primeiros meses do ano, né, houve assim muito contratempo e muito desmanda e tal. Bom, culminou com queda de ministro. Eu quero saber essa perda de tempo. O ano escolar já começou. Ela vai trazer um prejuízo grande para esse ano que já está correndo? Veja, a educação básica no Brasil, creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, é de responsabilidade dos estados e municípios. Porém, o MEC ele tem um papel na coordenação das políticas e em programas que são essenciais. Por exemplo, merenda escolar, livro didático, avaliação, tem o Enem, que nós sabemos que está aí, nós não sabemos risco, o que vai acontecer, né? Então, há ações que são estratégicas e que estão subordinadas e diretamente ligadas ao Ministério da Educação que precisam andar, né? E nós não sabemos exatamente como essas coisas estão organizadas. Sabemos que houve muitas dificuldades, muitas idas e vindas, embora eu tive a oportunidade de ter contato com alguns membros da equipe do ex-ministro Vélez, que estiveram no Conselho Nacional de Educação, apresentando os projetos. Então, você via que as pessoas tinham boa vontade, elas queriam fazer, queriam avançar, né? Mas elas também estavam chegando, não tinham experiência, né? Então, foi muito difícil. Elas estavam tentando, eram pessoas que queriam trabalhar, né? Essa equipe eu não conheço, espero que também queiram, né, fazer as coisas acontecerem. Mas quer dizer que nesse tempo em que houve ali estranhamentos, enfrentamentos, tudo que nós acompanhamos, inclusive decisões, um vai e vem em decisões, isso depende muito dos estados também, depende o tamanho do impacto que possa ter na educação pública no Brasil. Principalmente, quer dizer, a educação básica, creche, pré-escola, fundamental e médio, depende fundamentalmente dos estados e dos municípios. Sim. Né? O MEC tem um papel... Pode até não trazer problemas. Pode até não trazer problemas. A questão central
é que o MEC coordena as políticas nacionais. Esse ano é um ano de implantação da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovado em 2017, em 2018 completou-se com a base do ensino médio. Então, é muito importante que o Ministério da Educação dê uma sinalização para os estados e municípios. Quer dizer, até agora não temos sinalização se vai haver continuidade na base curricular? Olha, teve uma boa notícia. Na semana passada, o ex-ministro Vélez lançou o Base Nacional Comum Curricular, que já tinha iniciado no ano passado, né, na gestão anterior do governo Temer, né, e ele deu continuidade, porque os recursos já estavam previstos, estavam empenhados, mas eles não tinham anunciado. Então, os estados e municípios estavam apavorados, porque não sabiam se os recursos chegariam, como é que eles fariam para fazer capacitação e formação de professores. Então, com essa decisão e esse anúncio da semana passada, eu acredito que agora, pelo menos os estados e municípios ficaram mais tranquilos. Com uma referência. Com uma referência, segura, na expectativa de receber os recursos para formar os professores e implantar a Base Nacional Curricular. Bom, eu li e vi que, assim, especialistas em educação expressando uma grande preocupação com o Fundeb. O Fundeb, por uma razão de que tem um prazo até 2020, que está aí. Está aí. Né? Então, a questão é, e aí, o que vai acontecer com esse fundo de manutenção da educação básica? Isso. Olha, essa, de fato, é, eu diria, a urgência mais importante. Ela não é simples, tá certo? Porque o Fundeb é emenda constitucional. E você sabe que tramitar uma emenda constitucional num momento em que o Congresso está discutindo previdência, o pacote de segurança, outras prioridades, não é uma coisa simples. Então, a discussão do Fundeb é muito importante e nós sabemos que, por exemplo, o Todos pela Educação desenvolveu uma série de estudos e fez uma proposta para o Fundeb e já me parece que até encaminhou ao Ministério da Educação e é uma proposta bem feita, que ouviu gente de todo o país, grandes especialistas, está bem fundamentada. Além disso, há uma comissão de educação, foi lançada ontem uma frente parlamentar em defesa da educação, né? A deputada Dorinha tem feito um esforço muito grande, é uma deputada do DEM, que tem feito um grande esforço para melhoria da educação e especialmente para direcionar o Fundeb, né, o mais rápido possível, com propostas boas, bem organizadas. Então, eu acredito assim, que tanto do ponto de vista do Congresso Nacional, como do ponto de vista da sociedade civil, como do ponto de vista dos especialistas, estados e municípios, está todo mundo preocupado com o Fundeb, porque precisamos ter um Fundeb. Sem o Fundeb, não tem como nós iniciarmos o ano de 2021. Os estados e municípios não teriam recursos para nada, talvez nem para pagar os professores, né? Porque o Fundeb é um repasse de recursos proporcional aos alunos matriculados. Então, ninguém sabe o que vai acontecer se não tiver um Fundeb. Temos que dar continuidade ao Fundeb. Bom, há uma outra questão no tempo que a gente ainda tem, é a da avaliação. Avaliação do rendimento escolar, né? Brasil afora. Você é uma das pioneiras nesse trabalho da avaliação, que é tão importante, é uma referência para a continuidade. E o Enem está causando muita preocupação, a gráfica parece que faliu, e está havendo ali um desencontro de informações que a gente quer saber, é de verdade, será que vai ter Enem nesse ano? Vai dar? Porque, pelas informações que eu tenho, é uma coisa bem complicada a impressão da prova do Enem, né? Pelas muitas variáveis que essa impressão exige, tem que ser uma gráfica muito especializada e com familiaridade com a coisa. Exatamente. E como é que, no seu entender, o Enem desse ano corre risco? Olha, eu espero que não corra, né? Porque se correr risco, nós teremos problemas com 5, 6 milhões de alunos que farão o Enem esse ano e que dependem da nota do Enem para ingressar na maioria das universidades brasileiras. Muitas não usam o Enem, mas a grande maioria utiliza o Enem. Então, eu acredito que o Enem é uma emergência do MEC,
não só do INEP, né, em relação à impressão das provas. De fato, a impressão é uma impressão de alta complexidade, porque ela depende de um cuidado com enfim, com a impressão das provas, para que não haja vazamento, com a segurança das provas. A empresa que faliu era uma empresa de alta tecnologia nessa área, né? Isso provavelmente vai causar algum tipo de alternativa para o MEC. Parece que já existe uma outra gráfica que está se credenciando para fazer o Enem esse ano, né? Não sei, não conheço. Agora, além disso, tem a questão da prova, né? Porque a prova do Enem, o ex-presidente do INEP, que foi demitido há poucos dias, ele tinha criado uma comissão para fazer, digamos, uma avaliação das perguntas, das questões da prova, né? E esse ex-presidente foi exonerado, assim como o diretor de avaliação da educação básica, que seria o responsável pelo Enem. Então, agora, há um novo presidente, que eu acho que não foi nem nomeado, não tenho certeza, porque é tanta mudança que não consigo acompanhar mais. Muitos nomes eu não consigo acompanhar, não sei quem entra, quem sai, é uma dificuldade. Então, eu não sei se esse novo presidente do INEP ou futuro presidente do INEP, se ele já está definindo uma comissão, se essa comissão vai fazer a avaliação dos itens da prova. O certo é que vai ter que correr, né? Vai ter que correr. Porque o exame é em novembro. Porque, na verdade, em novembro, a prova já deveria estar pronta para ser impressa. Agora, já no maio, junho, né, já começa a impressão da prova. E aí? Pois é, nesse e aí tem um outro aspecto que, para encerrar a nossa entrevista, que eu lamento muito, o tempo passando depressa, é o seguinte, o novo ministro da Educação, ele expressa com muita clareza a preocupação com o que ele chama de ideologização de esquerda na educação brasileira. E sinaliza muito claramente que para ele é prioritário que se abra uma guerra contra aquilo que ele fala, contra o marxismo. Agora eu quero ouvir, pela sua experiência, se isso aí sinaliza, indica que o ensino básico brasileiro está colocado em segundo plano e aí sendo priorizado, assim, um combate a conceitos morais, a princípios ideológicos de esquerda, isso sendo a maior prioridade da educação brasileira. Como é que você vê isso? Olha, sinceramente, eu acho que essa questão não pode ser a prioridade. Um país que tem as carências educacionais que o Brasil tem, né, precisa enfrentar, em primeiro lugar, a grande batalha da qualidade da aprendizagem. Para isso, nós precisamos implantar a base, formar professores, precisamos investir na qualidade do ensino, em bons materiais, bons portais, plataformas digitais para ajudar o aprendizado, garantir a infraestrutura das escolas de educação básica. O MEC tem um papel importante nisso, né, em relação a reformas, materiais didáticos, plataformas digitais. Então, eu acho que tem tanta coisa para ser feita, né? Fazer uma guerra contra a influência ideológica agora, sinceramente, eu não posso acreditar que isso seja prioridade. Não posso acreditar, porque isso seria tirar do foco a prioridade central, que é o aprendizado das crianças, que é a alfabetização, que é melhorar o acesso à escola do ensino médio, que é garantir um ensino médio de qualidade, mais atraente e principalmente a valorização dos professores. Agradeço muito sua entrevista. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite, Maria. Obrigada.